recebendo vocês hoje na Casa do Caminho. Embora esteja um pouco frio, mas o calor vem do nosso coração. E nossa alegria de estarmos juntos novamente, todos aqui nesse domingo. Nós temos algumas coisas para falar que a gente... O Centro Espírita Casa do Caminho, ele dá boas-vindas a todos. Lembramos que o público precisa desligar o celular. Se tiver, desliga. Atividades, palestras e passes todos os dias, com exceção da sexta-feira. Segunda, terça e quinta, a partir das 8. Quarta, às 14 horas. Sábado, às 17 horas. Domingo, às 10 horas e também com evangelização infantil. Quer dizer que enquanto o pai fica aqui assistindo a palestra, as crianças sobem e já vão aprendendo, né, alguma coisa para fazer. Segunda, terça e quinta, a partir das 7h15. Quarta-feira, a partir das 1h15. Sábado, a partir das 4h30. Domingo, a partir das 9h30. Tem um trabalho social no segundo sábado de cada mês, a distribuição de cestas básicas. E a cada 15 dias, no sábado, a distribuição de lanches para os moradores de rua nas imediações do metrô aqui de Santana, esses aqui que a gente faz. Quem quiser ajudar alguma coisa, pode ajudar trazendo um pão, trazendo um queijo, trazendo qualquer coisa, ajuda. Como ajuda nas nossas cestas básicas também, trazendo alguma coisa. Em novembro, no dia 6, 7 e 8, nós faremos nossa viagem para Araçá. Quem tiver interesse, procure o Mauro, a Cida ou a Sandra. Entende? Nós podemos ter as palestras, quem quiser não puder vir em casa, em tempo real, ou então é só pôr e colocar e assiste as que quiser, né, outras palestras. Agora nós vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui presentes, Senhor. Em teu nome, Senhor. Nós pedimos aos bons espíritos que nos ajudem e nos assistam nesse domingo, Senhor. Que aqui estamos em prol de todos os que estão precisando e estão aqui. Assim, Senhor, vamos indo, vamos caminhando, vamos fazendo com que nosso caminho seja mais leve, nosso jugo seja mais leve e nossa caminhada para o Senhor progredindo cada vez mais. Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração por estarmos aqui. Em teu nome, Senhor, nós pedimos licença para iniciar mais uma palestra que nosso amigo Mauro, o irmão Mauro, vai fazer da Senda do Cristo. Márcio, desculpe. Bom dia a todos. Então, o nosso tema de hoje, como ela acabou de falar, é Na Senda do Cristo. Então nós vamos pedir licença aqui para ler, que é a lição do Emmanuel. E ela traz uma frase que é tirada da Bíblia, do Evangelho de Mateus, que é: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus falou isso. Então o Emmanuel aqui diz, aqui na lição, bom dia, que o caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores, calvário e cruz indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro de elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época. Auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. E ainda assim,
perdoa aos verdugos, esquece as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios, os pedidos de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se, não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Emmanuel. Então a lição hoje até assim, um pouquinho forte, né? Porque Jesus ensinou, falando aos apóstolos, uma vez comentando, ele falou: se vocês querem entrar no reino dos céus, tem que fazer um pouco mais do que os outros estão fazendo. Aí ele comparava muito com os fariseus, que ali eram considerados assim hipócritas, né? Assim, que gostavam de aparecer, fingir que eram bons, mas por dentro mesmo tomavam outras atitudes. Então ele comentou assim, não adianta fazer, ele disse, amar os vossos amigos, né? Fazer bem para os seus amigos, seus familiares, isso aí todo mundo faz. Ele falou, até os fariseus fazem assim. Você ajudar quem te ajuda, fazer o bem, aquele que teu amigo te faz o bem quando você precisa, isso aí todo mundo faz, ele está dizendo. Até os animais se ajudam. Mas aí ele diz, se vocês querem entrar no reino dos céus, você tem que fazer um pouco além disso. Aí ele começa a dar várias recomendações, e uma delas é: amai os vossos inimigos, né? Faz o bem àqueles que te perseguem. Aí sim vocês vão entrar no reino dos céus. Perdoa aqueles que te ofenderam. Então assim, a lição não é simples, né? Mas até como o Emmanuel fala no final, esclarecendo assim e trazendo para os dias de hoje, gera muita dúvida. Por exemplo, como é que nós vamos amar os nossos inimigos, né? A pessoa não gosta da gente, faz o mal. Então não dá realmente, a não ser que seja um anjo. Mas você amar, a mesma forma que nós gostamos dos nossos amigos, dos nossos familiares, né, dos filhos, do que for, aqueles que nós temos afinidades. Como você gosta de uma pessoa, não dá para gostar daquela que só está te fazendo mal. Amar da mesma forma. Mas o Emmanuel até termina a lição assim, o último parágrafo, dizendo que não quer dizer se jogar aos pés do seu inimigo, mas assim, é tomar atitudes que sirvam para transformar o seu inimigo. Porque o Emmanuel vai na questão, por exemplo, pensando nos obsessores, por que nós temos adversários, inimigos, né? Isso se nós tivermos também, porque não é necessariamente não se precisa ter adversário.
Mas às vezes são aqueles gratuitos, simplesmente não gostam da nossa atitude. Então não bate, né, com a atitude. Aí vai a vibração, a energia, um monte de coisa, mas no fundo são questões apenas de falta de afinidade. Nossa atitude, nós estamos procurando fazer o bem, o melhor, tem pessoas que não gostam. Às vezes nós fazemos o bem e acaba pegando no interesse de alguns que não querem, então que não estão no bom caminho, por alguma razão, ou questão de ideias. Mas existem aqueles que também nós, numa outra oportunidade, mesmo de reencarnação, ou nessa mesmo, que nós acabamos por prejudicar. Também é comum, né? Ninguém aqui é santo. Então, às vezes, numa atitude nessa vida ou em outras passadas, querendo dinheiro, querendo poder, às vezes para conquistar alguém, alguma pessoa, nós acabamos tomando atitudes que é contra a lei de Deus, que não deveríamos ter tomado. Aí, e assim, além de prejudicar a nós mesmos, prejudicamos o interesse de outros. Daí, esses que foram prejudicados, pode ser, né, de acordo com a lei, que eles não nos perdoaram. Então eles querem a vingança, querem de volta o que foi tomado. E aí geram-se essas inimizades, até no campo físico ou no espiritual. Porque nós podemos reencarnar e os inimigos continuarem ali, não reencarnaram, né? Mas ali perseguindo. Isso que nós citamos são os casos da obsessão, por exemplo. Então, assim, como amar esses inimigos, ocultos ou os outros? É aí que o Emmanuel diz que, assim, qual que é a razão de uma pessoa que não gosta de nós? Às vezes ela quer, se nós mudarmos as nossas atitudes, que a pessoa já tem aquele ranço conosco, né? Fala, pô, nos conhece. Então, por exemplo, sabe que, um exemplo, uma pessoa gosta muito do poder, né? Então ela vive pelo dinheiro, para juntar bens, para ter poder, para poder se sentir assim acima dos outros, né? Poder através do que tem é uma característica da pessoa, por exemplo. Então o adversário que já foi prejudicado por isso nos conhece. Ele está ali. Quando vê essas atitudes ainda hoje conosco, suscita mais raiva ainda, e ele fala, pô, essa pessoa não merece, porque ela já fez isso, errou. Então pega no nosso pé. Aí nós caímos na velha reforma íntima, que é a recomendação sempre da doutrina espírita de Jesus, para nós nos transformarmos intimamente. Porque seguindo o bom caminho hoje, é a oportunidade que Deus nos dá, nós não reencarnamos para sofrer, ou para assim, mesmo com obsessões, com adversários, o que for, para ficar sofrendo. Nós reencarnamos para aprender se nós tomamos uma atitude errada ontem, aprender a caminhar no bom caminho hoje, para progredir e melhorar. Essa é a nossa oportunidade, e para sermos felizes. Esses obstáculos que nós temos, nós conseguimos transformar. Isso é passageiro também, então não é para toda a eternidade. É um período, mas depende de nós também. Então, quando nós mudamos a nossa atitude, o que nós prejudicamos ontem, hoje nós estamos ajudando, seja um filho, um pai, alguém da família, amigos, né, ou no trabalho, não importa. A nossa boa atitude de hoje, ela transforma até os nossos adversários. Porque o próprio adversário olha, analisa e fala, poxa, morre de raiva de nós. Mas fala, não, aqui ele ajudou, né? Então, ele começa a mudar, às vezes, até o sentimento que tem por nós. E de acordo com o bem que nós vamos produzindo, se ele tem afinidade conosco, o adversário, porque muitas vezes é uma afinidade assim, algumas vezes é só o ódio, né? Prejudicou, está ali querendo se vingar. Mas na maioria dos casos é aquela afinidade de sentimento, né? Às vezes um marido e mulher que se separaram, um lado ficou com raiva,
uma família, alguma coisa assim. Quantos casos nós vemos, né? Nos livros espíritas que mostram, vai contar a história daqui e o lado de lá também, né? Então, como que ficou lá pelo que aconteceu aqui? E vai seguindo. Os casos dos livros do André Luiz mostram isso. Então, quantas vezes nós vemos casos, por exemplo, tem um livro do André Luiz, não lembro qual agora, mas que conta a história de... Vou contar mais ou menos o que eu lembro, tá? É mais ou menos isso. Mas um filho, para ficar com a herança, o pai acho que havia acabado de morrer. E a herança ia ser dividida pelos irmãos. Aí ele inventou um passeio ali, numa canoa, com os irmãos, né? Convidou, eles saíram para caçar. E depois da caça eles foram passear, tiveram que andar num barquinho ali, né? Para atravessar o rio. E ali, ele já tinha planejado tudo, ele assassinou os 2 irmãos, para ficar sozinho com a herança. Aí ele alegou que a barca virou, aqueles tempos era mais fácil fazer isso, né? Hoje tem câmera, satélite, o pessoal faz a perícia, é mais difícil até. Mas ainda acontece alguns casos assim, nós vemos. Às vezes a pessoa tenta uma coisa e o pessoal descobre que hoje está mais recursos para... Mas naquela época era mais difícil. Então ele alegou que o barco virou e os 2 morreram. E ele ficou com a fortuna inteira para ele. Aí, claro, né? Viveu bem. Tal. Só que os 2 que foram assassinados continuaram existindo, né? Nós sabemos. Então a vida não acabou ali. O espírito continuou. E eles ficaram com raiva do que aconteceu. Então eles ficaram se vingando. Mas no decorrer de tudo, o próprio homem que havia feito esse mal, ele, apesar do dinheiro, ele casou, ele mudou de lugar, ele tentou tudo para tentar viver bem, só que ele ficou com a consciência pesada. E não era só a consciência, né? Eram os espíritos também que haviam sido assassinados, estavam ali no pé dele. Então, todo esse processo, aí ele mudou, fugiu, tentou fazer de tudo, mas não conseguia fugir de si próprio. E aí, com o passar do tempo, me parece que aí os espíritos trabalharam ali, fizeram o possível. E esse homem, ele começou a mudar, fazer o bem, mudou de atitude, entendeu que havia errado, ele se arrependeu e pôde reparar o mal. E no final das contas, o André Luiz, assim, vai encontrá-lo numa casa espírita fazendo um tratamento, numa outra vida, ainda com problemas. Mas, acertado o panorama, aqueles 2 irmãos iam acabar vindo, acho que como filhos dele. E como filhos eles iam reaver, né, até a oportunidade material de ter aquilo que lhes tinha sido tirado. E o rapaz que havia cometido o crime, ele já havia se transformado. Ele estava trabalhando muito também pelo dinheiro e tudo mais, mas também não era para ele, ele trabalhava pela família. Então, no final das contas, tudo ia se ajeitar dessa maneira. Mas assim, esses casos servem só para nós entendermos como funciona a lei e colocarmos na nossa vida prática, né? Para entender que até esse mal é um mal grande, assim. Acontece também, hoje aconteceu muito no passado. Mas, às vezes, existem coisas menores também da nossa vida, que nós fazemos, um problema aqui com uma pessoa, uma desavença. Então, por isso que Jesus recomendou o perdão, né? Ele falou, vai... e são coisas mais comuns até no dia de hoje, né? Às vezes uma pessoa que nós não conversamos, temos problemas, isso é a coisa mais comum do mundo. E muitas vezes até dentro de casa ou da família. Temos problema aqui e ali, não concordamos com atitudes que as pessoas fizeram, ou o santo não bate ali mesmo, né? Qualquer coisa briga, se ofende, aí fica um tempão, cada um pro seu lado. Então, essa recomendação, amai os vossos inimigos. Da nossa parte, dá uma boa vibração, fazer uma prece pela pessoa. Tem vezes que não dá mesmo para chegar, para conversar, né? Mas pelo menos uma atitude boa, uma prece em favor da pessoa, o que nós pudermos fazer e tocar a vida.
Agora, esses ensinamentos é o que Jesus falou para nós, né? É perdoar os nossos adversários e a reconciliação com os adversários. Então nós estamos lembrando aquela passagem que Jesus fala assim: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda de ele te entregar ao juiz mais na frente, né? E seres condenado, e aí vai ter que pagar até o último ceitil. É como Jesus fala. Mas o que significa isso também? A oportunidade de nós nos reconciliarmos, mais fácil reconciliar hoje, enquanto nós estamos a caminho com o adversário, ou seja, enquanto nós estamos vivendo com ele. Nós conhecemos, sabemos onde ele está, de vez em quando encontramos. Então nós temos a oportunidade hoje de refazer algum erro que nós cometemos. Né? Nós temos a oportunidade hoje e vamos ter sempre. Mas Jesus fala assim: aproveita agora, enquanto você sabe onde está a pessoa. Porque daqui a pouco a pessoa desencarna, vai virar, se tiver algum laço, alguma afinidade, algum débito, pode virar nosso obsessor. Aí nós não estamos, aí fica mais difícil, porque nós estamos nem vendo a pessoa. Mas enquanto nós estamos vivendo, é mais fácil. Então assim, parte de nós. Se nós prejudicamos alguém, Deus nos dá a oportunidade de refazer isso. Então faça o bem, ore, né? Nós podemos orar, pedir uma inspiração, pedir a Deus como... A não ser que a pessoa não queira mesmo. Se a pessoa não quer, também não adianta pegar força e querer, porque não é assim. Mas uma atitude boa nossa faz o adversário ver que nós estamos mudados, ou que nós estamos com uma intenção diferente. Porque nada é de graça, não é? Então às vezes a gente prejudicou alguém, até numa palavra, a pessoa guarda aquela mágoa. E a pessoa tem aquilo, né? Nós nos achamos corretos, santos, assim, mas a pessoa fala: esse aí não me falou tal coisa, então guarda. E uma palavra ruim que nós falamos, às vezes uma outra boa desfaz, né? Uma atitude uma atitude boa pode corrigir. Então a oportunidade nossa sempre existe. Então nós vamos tirando esses problemas da frente. E claro, tratando de amar os inimigos, nós estamos nos candidatando à evolução, né? Estamos evoluindo, nós estamos nos fazendo melhores. E quanto melhor nós somos, mais evoluídos, mais felizes nós somos também, né? Porque aí porque a vida é para nós vivermos bem. Os problemas que nós atravessamos, eles decorrem das nossas próprias imperfeições, que é natural também, né? No caminho, nós estamos aprendendo um monte de coisa. Nessa vida, nas vidas anteriores, nas próximas. Então é um caminho de evolução. E cada dia nos oferece a oportunidade de escrevermos uma história melhor, boa para nós. E nada, né, Maria Alice? Nenhuma atitude boa nossa fica perdida. Nada. Para Deus nada se perde. Uma prece em favor de alguém conta muito a nosso favor. Então, tudo de bom que nós estamos fazendo hoje está valendo para nós mesmos. Está nos dando mais direitos a melhorar, a adquirir coisas, a sermos mais felizes, a amarmos as pessoas. E os problemas que nós temos são de acordo com as nossas imperfeições, né? Que existem hoje e as do passado. Só que as do passado, naquilo que nós já nos arrependemos, estamos mudando, nós temos a oportunidade de refazer. Daqui a pouco refaz, melhora, acerta o débito de ontem, e aí vai tirando da frente, como nós falamos, né? Então vai tirando os problemas da frente e vai ficando as coisas melhores. E tudo isso é um ciclo no qual Jesus nos ajuda. Jesus é o grande Espírito responsável pela Terra e por toda a humanidade que está aqui. Então ele está sempre nos ajudando, com seu amor, com sua proteção, e nos auxilia a realizar essas coisas. Mas
mesmo com o auxílio de Jesus, de Deus e dos bons espíritos, né? Nossos familiares que desencarnaram, que têm condições, aqueles espíritos que antes de reencarnar nós temos afinidades, aí nós viemos para a reencarnação, para essa vida, e eles estão ali do lado de lá nos ajudando. Sofrem com os nossos sofrimentos, com as nossas dores, eles se alegram com as nossas alegrias, então eles participam da nossa vida, mais do que nós imaginamos, né? Nossos espíritos protetores, os amigos, mas quem faz somos nós. Quem toma a decisão do sim e do não somos nós mesmos, né? Nós sabemos isso. Então isso é da lei, né? Deus, é assim que Deus fez a lei. Então, decisão de cada um. E o bom disso é que a responsabilidade é nossa. E que também cabe a nós mudar o que precisa ser mudado. A oportunidade é para nós e vai da nossa atitude. Nós não temos que esperar a atitude dos outros. Tá, mas a atitude de tal pessoa só me prejudica, né? Não é minha, é ele que só me prejudica. Então deixa a pessoa, problema da pessoa. Se a pessoa está numa atitude que prejudica, amanhã ela vai ter que tomar um outro caminho, como nós estamos tomando hoje. Então, o importante é a nossa atitude. Faz o melhor que puder, a nossa, não é dos outros, né? Fulano, ciclano, não, somos nós. Nós podemos fazer o melhor. Aí nós vamos ver que o nosso dia decorre bem, vamos dormir com a consciência tranquila e o nosso ambiente melhora em volta de nós mesmos. O exemplo daquele rapaz que ele assassinou os 2 irmãos para ficar com a herança, né, numa outra vida, aí ele ficou com o dinheiro todo, ele casou, ele não se sentia em paz, aí ele mudou de lugar, tentou largar tudo que ele fez, ele estava tentando fugir daquela atitude que ele havia tomado, mas ele não conseguia, porque estava dentro dele, e ele nunca conseguiu fugir, mas ele conseguiu mudar a atitude que ele teve, e foi mudar numa outra vida ainda. Aí ele se refez, ele veio, combinou, vou trabalhar, tal, até que o plano espiritual auxiliou para que ele recebesse aqueles que ele havia prejudicado. Aí acabou o débito, né? E claro que com tudo isso, não é que ele parou no tempo, na evolução. Com todos esses problemas e essas dificuldades, ele começou, dentro desse ciclo, a partir do momento que ele quis melhorar e começou a tomar outras atitudes, até demorou, né? Um ciclo de uma outra reencarnação, trabalho, receber como filhos. Mas nesse período, ele começou a agregar nele outros valores, que é o que o Emmanuel fala numa outra lição. Aí ele começou a ter mais paciência, a ter mais compreensão, a ter objetivos nobres. Ele começou a cooperar com a obra de Deus na Terra, que é fazendo o bem comum, né? Quando nós fazemos o bem geral, seja qual for, em casa, fora, qualquer atitude nossa que beneficie alguém, às vezes até a várias pessoas, nós estamos cooperando com a lei de Deus, uma vida melhor. Então isso é importante. E no caminho que nós vamos aprendendo através do sofrimento, das dores, dos problemas que nos batem à porta, durante esse caminho, se nós tivermos a boa vontade, né, de procurar fazer o melhor, nós estamos aprendendo e evoluindo, porque nós estamos mudando a nós mesmos. Então, assim, nós mudamos realmente, para valer. E mudamos a nós mesmos, não aos outros. Os outros vão se transformar se eles quiserem se transformar. E eles vão fazer isso pelo nosso exemplo, eles vão ver o nosso exemplo, isso vai ajudá-los, né? Mas não somos nós que vamos transformá-los, assim. Eles vão se transformar. Cabe a nós a transformação nossa mesmo, entendeu? Realmente não dá para transferir as responsabilidades nossas para os outros. Só que de acordo com o nosso esforço, nós melhoramos e mudamos. E aí sim, vamos
progredindo e nos tornando pessoas melhores, mais próximas de Deus, vivendo melhor, conseguindo mais coisas, solucionando problemas de uma forma melhor. Porque tantas vezes o mesmo problema para uma pessoa, ela resolve fácil, outra resolve com mais dificuldade, né? Às vezes tem coisas que nós tiramos de letra, né? Nós resolvemos as coisas assim, obrigado. Tiramos de letra. E outras pessoas, o mesmo problema, a pessoa sofre para conseguir, né? Por que isso? Porque nós já evoluímos nesse ponto. Então, assim, tem muita coisa que nós já fazemos bem, que nos traz felicidade, conforto, alegria, tranquilidade. Enquanto outros estão batendo cabeça ali, nós já superamos isso. Ótimo. E o que nós não superamos, nós vamos superar através das boas ações. E amar os vossos inimigos, que é difícil, né? Mas aquele que nos persegue, nos causa problema, vamos orar por eles, pedir a Deus pelo bem deles e pedir a Deus que nos intua, né? O que nós podemos fazer para reparar o mal, ou para auxiliar, ou para nos reconciliar com essas pessoas, se for possível. Se não for, deixa que o tempo vai resolver, mas vamos pensar em mudar a nossa atitude primeiro. Então essa é a lição, a mensagem de hoje. Tá bom? Tá. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para fazer? Uma colocação? Como você falou, o perdoar, amar o nosso inimigo, como Jesus fala, não é amor como nós temos com um irmão, com um amigo. É não desejar o mal, é querer o bem deles, é orar por eles, como ele falou. Isso já é uma grande coisa. Se eu tenho um inimigo, eu olho ele com amor. Embora ele possa me olhar com raiva, com ira, eu olho ele com amor. Isso já faz a diferença. É isso que é. A gente tem que não, como diz, amar o nosso inimigo. Não é amar o nosso inimigo. É não desejar o mal, é orar por eles, é fazer com que eles se sintam, assim, como se diz, alguma coisinha vai mexer, entende? Alguma coisa mexe, né? Que a gente sente que a pessoa muda, alguma coisa mexe na gente. Então isso é importante. Não guarda mágoa. Ele estava falando sobre a mágoa, né? A gente tem a compreensão, nós estamos aqui, né, fazendo a reforma íntima, a gente tem até a compreensão de não ter mágoa. No meu caso, eu rezo pela pessoa que eu me senti ofendida, mas a mágoa, por mais que a gente não queira, a gente sente. É uma coisa que a gente fala, não quero sentir, mas a gente sente. Então, como lidar com isso, né? Isso aí são coisas práticas, né? Olha, eu lembro de uma passagem da vida do Chico Xavier, que ele... Acho que eu não vou lembrar assim, a história com detalhes, né? Acho que a maioria também talvez conheça. Mas ele gostava muito, acho que, de um cachorrinho que ele tinha, alguma coisa assim. E o cachorrinho estava doente e tal. E tinha uma senhora ali que ia, né? O pessoal ia na casa do Chico Xavier, tinha aquele trabalho todo. E ela via que aquele cachorrinho dava um trabalho para ele. Irmã? Não. Eu não ouvi que era irmã, não. Que era uma senhora. Aí, assim... Mas via, assim, o Chico já trabalhava, né? Ia pro centro, ia pro trabalho. E ainda depois tinha que cuidar daquele cachorrinho que ele pegou, acho que na rua. E era um cachorrinho doente, com problemas. Dava trabalho, fazia sujeira pela casa inteira. Aí ela percebendo que aquele cachorrinho estava dando muito trabalho, que o Chico era muito bonzinho, não ia querer. Ela uma vez chegou e colocou veneno na comida dele. Aí ele morreu, o cachorro. E o Chico chegou assim, ficou super ofendido com aquilo, ficou magoado, né? E eu não sei como que alguém acabou contando para ele, ele ficou sabendo que era tal senhora tinha feito isso. Mas assim, a senhora nem fez por mal, fez querendo ajudá-lo, né? Mas ele ficou magoado. E olha que interessante.
no trabalho mediúnico que ele exercia, ele tinha que ter assim, tem muita afinidade com os espíritos que estavam lá, porque era uma mediunidade ali, né, psicografia. Então ele tinha um trabalho mediúnico que ele estava ali muito tempo em contato, e tinha que ter um contato bom ali. E o Emmanuel chegou uma vez para ele e falou: Chico, essa mágoa sua está atrapalhando os nossos trabalhos. Que o Emmanuel já ia direto no ponto, né? E o Chico, assim, ele chorava, ele ficou realmente sentido. Imagina, tem um cachorro que você gosta muito e a pessoa matar, né? Um cachorro, imagina uma pessoa, alguma coisa assim, né? Com boa intenção, né? Fez com boa intenção, mas ele ficou magoado. E ele chorava, sentia... E não conseguia perdoar aquela senhora, né? Por mais que ele quisesse, assim, e psicografava os livros, conhecia, mas na prática ele não conseguia. O Emmanuel falou assim: Chico, você vai resolver esse seu problema com essa senhora, porque está atrapalhando os nossos trabalhos. Senão a gente vai parar os trabalhos. Porque o sentimento dele, não sei como é que funciona, mas energeticamente e tal, atrapalhava a sintonia com o plano espiritual. Alguma coisa tinha que ficar com a aula da pessoa que ela sente, né? O coração talvez exalava alguma coisa, fica, né? Não é físico, mas é energia. Aí ele falou: você vai resolver isso aí. Ah, mas como? Eu quero, mas eu não... Ele falou: então vá, procura essa senhora, procura se informar o que mais ela está precisando. Aí o Chico assim: não é possível, né? O Emmanuel ali firme. Aí ele foi. Aí ele descobriu que aquela senhora queria muito uma máquina de costura, porque a máquina dela tinha quebrado, ela era costureira, e ela precisava muito de uma máquina de costura e não tinha condições de comprar. Aí o Chico descobriu, tal, né? Pesquisou ali, a mulher é conhecida. Aí o Emmanuel falou: então você vai lá agora e dê uma máquina de costura de presente para ela. Aí o Chico não, foi contrariado, ele não queria, né? Aliás, ele não sabia o motivo que ela tinha matado o cachorro também. Ele sabia que tinha sido ela. Aí ele obedeceu o Emmanuel, parcelou ali uma máquina de costura, chegou um dia e deu para ela. Falou: olha, eu sei que a senhora está precisando. Aí ela: não é possível, Chico. Aí ela começou a chorar, abraçou ele: obrigado. Aí deu aquele remorso nela, né? Ela falou: Chico, eu tenho que te confessar, fui eu que matei o seu cachorrinho. Mas eu vi que ele estava te atrapalhando, isso, né? Você não conseguia. Você chegava cansado, encontrava a casa toda suja. Aí eles se abraçaram ali, tal, passou a mágoa. Ele foi embora. E foi... Acho que ele entendeu o porquê que ela fez isso, né? Ele entendeu, mas aí a hora que ele conversou com ela e o sentimento dela para ele e tal, isso aí acabou, né? Esclareceu, né? Que na realidade ele faz aquele pré-julgamento, né? E Uhum. você vai pagando, né? Como se fosse verdadeiro inimigo, né? Então, É verdade. Bem lembrado, né? Bem colocado, porque assim, ele não sabia a razão porque ela tinha matado o cachorro, sabia que era ela. Aí ali ele viu que, além de tudo, a intenção dela era boa, não fez assim com maldade. Então às vezes também... a partir do momento que as duas informações também parte de você, né? Então a pessoa também começa a ter também essa percepção, né? Você acaba tendo uma sintonia um pouco melhor, né? Verdade, e muda, né, realmente. Aí muda por dentro, né? Aí a mágoa foi embora. Então, assim, ele não conseguia tirar mágoas, mas diante disso tudo, ele conseguiu, né? Aí o Chico, hein? Isso o Chico Xavier, né? Vai religioso, né? Chico Xavier que estava ali, os espíritos ensinando o tempo todo, mas era uma pessoa comum, né? Na hora do... O Divaldo tem uma assim também, que eu ouvi, que ele, não sei, alguém fez um mal para ele, né? A Jonas de Anjos falou: ô Divaldo, a mágoa também está te atrapalhando, né? E ele falou assim: calma. Não sei se ele falou para ela ou para alguém, mas ele falou: deixa eu digerir. Assim, ele se colocou como uma pessoa humana também. Ele falou: não sou anjo, né? Ele falou: espera um pouco, né? Deixa eu digerir, porque no momento não dá. Deixa um tempo. Então, assim, na prática, né? Na prática é difícil. A pessoa já pensou, tem uma raiva de repente
faz alguma coisa, o que acontece? Aquilo fica aquela mágoa, até dói, tem hora que até dói. Mas foi como o Divaldo falou, deixa eu digerir, deixa eu acostumar, passar um então, pouco. Aquilo aos poucos a gente vai entendendo, aí vai tentando orar pela pessoa e pronto. Aí vai tirando o peso nosso sai. Isso é importante. Quer dizer que se essa pessoa desencarnar e acontecer alguma coisa, ela vai dizer, não, ela não tem mágoa de mim. Aí ela vai ver na outra vida, ela vai enxergar no que ela não enxerga nessa, que ela tem o corpo de carne, mas na outra não, na outra ela vai enxergar. Então vai dizer, não, nós aqui podemos ver uma coisa que os outros lá não podem. Isso é importante. Por isso que é bom que Jesus diz, reconcilia com o teu inimigo quando ele está na tua frente. Que depois que ele foi, daí? Aí fica difícil, faz? Né? Quer falar? A gente pede para falar no microfone, é porque transmite pela internet. Tem o pessoal que está assistindo, que vai ver depois, aí já consegue. No parágrafo do peditório, que aí que você leu, está falando no pedido, o que você pede nas suas orações. Então, o que a irmã estava falando, eu rezo, eu oro pelos meus irmãos, pelos aqueles que me fazem o mal. A bondade ou a maldade é inerente a cada um, que é a lição que o Márcio acabou de passar do nosso irmão Chico. A pessoa tentou fazer-lhe o bem, só que a princípio ele estava vendo como uma maldade, como um coração não muito bom, uma pessoa que passava por problemas desconhecidos por ele, né? Não que ele estaria tentando de fazer o bem. E nas nossas orações, a gente faz as nossas orações para determinadas pessoas, pensando que essas pessoas não são os nossos inimigos, ao invés de irmos até esse irmão e orarmos por eles sim, como irmãos, como amigos, como pessoas que estão nos ensinando a ver os nossos conceitos e ir conversar, porque se sempre chegar alguém e falar, pô, você está com um problema comigo, vamos tentar resolver. Se não quiser resolver, a sua mágoa, a sua mágoa que não passou, ela vai ser expelida. O momento é o saber pedir, saber orar. Nós não vamos orar por um inimigo para que se reconcilie conosco, mas para que ele possa ter o discernimento de nós podermos, em conjunto, ver por que somos inimigos. Por que eu não me simpatizo com determinada pessoa? E às vezes ele está passando por alguma coisa também que a gente não sabe, né? Algum momento ruim, alguém faz alguma coisa. Algo entre os dois não deu certo. Então nós temos que, quando nós vamos fazer as nossas orações, não nos preocuparmos muito em pedir pelos nossos irmãos, mas pedirmos pelo nosso discernimento. Que às vezes ele não tem nada contra nós. É você que tem contra ele. É você. Às vezes a pessoa passa e nós é que viramos a cara para a pessoa, na individualidade. Ah, ela fez alguma coisa que não me fez mal. E por que não vamos lá e vamos conversar? Né, que é a jornada que Jesus disse. Aproveita enquanto você está nessa caminhada, porque para elas, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho nada contra você. Agora, vem a favor mais também, porque você não está fazendo nada para que eu fique a seu favor. Então é complexo essa questão de pedir, né, o que como o Emmanuel chama de peditório, né? Saiba pedir é uma dádiva que muitos poucos sabem. A maioria pedem por coisas pequenas, né? E a prece é feita para isso. E a vida, para que a gente possa se reconciliar. Como o Márcio citou, não acharmos obsessores. Os obsessores nem sempre estão sem corpo. Às vezes estão em corpo físico que a gente pode resolver e fica mais fácil, porque você pode olhar no olho e bem mais fácil para você tornar a sua vida um pouco mais fácil. Tá? Então, e quando assim somos nós que prejudicamos, né? Aí chega. Vocês leram o Nosso Lar? Quem leu aqui o Nosso Lar? Todo mundo leu, não leu? Alguns não leram. Nosso Lar é o livro lá do primeiro livro da série André Luiz, né? Ele começa a contar, desde que ele desencarnou até toda a transformação, né? E tem tanta coisa ali, e só rapidinho assim. Tem uma parte que ele é recolhido no hospital, ele começa a trabalhar, ele começa a aprender outros valores. Havia sido médico na Terra, né? Rico, né? Era rico, André Luiz. E aí uma hora ele encontra uma pessoa que ele não acredita, assim.
a cara dele cai no chão. Ele é engraçado, ele só não morre porque já tinha morrido. Que era um rapaz ali, e o rapaz chega com a maior simpatia com ele, né? Uma pessoa que o pai dele tinha prejudicado. Ele, com toda a família, com a mãe foi implorar para o pai do André Luiz para perdoar umas dívidas que eles não estavam conseguindo pagar, estavam com a família doente. Chegou a ir lá chorar, e o pai do André Luiz falou: não, vai ter que pagar, senão eu vou tomar a casa. E foi duro ali, e tomou a casa, né? E a mãe do André Luiz, a esposa, falou com ele, falou: perdoa a dívida, né? Deixa pra lá, porque são família pobre, tão doente. E o pai lá: não, você não sabe o que está falando, você não entende de negócio, essas coisas que, né? Para a mãe o pessoal tirou de lado. Você falou: não, isso aí, você está sendo muito sentimentalista, falou o pai do André Luiz. E o André Luiz, ele confessa que ele concordou com o pai, né? Ele estava ali concordando com o pai, falou: não, tem que tomar mesmo. E não dava para negar essas coisas. E aí, cara a cara com o rapaz lá, o rapaz nem falou: não, vocês tinham razão, tal. Uma pessoa boa, né? Então, mas assim, cai a cara no chão, né? E o detalhe, a mãe do André Luiz, que o pai ali, também é família rica, falou: não, você está sendo muito sentimentalista, você não entende de negócio, a gente tem que fazer isso mesmo. E a mãe do André Luiz estava ali, desencarnou, foi para além de nosso lar, foi para um lugar bem alto, assim, espiritualmente, né? O pai, um umbralzão. E o André Luiz também ficou 7 anos ali no umbral, depois que foi resgatado. O pai ainda estava no umbral, e a mãe que eles deixavam de lado, assim, né? Você não entende, você é sentimentalista, isso é bobagem, já estava numa condição espiritual bem melhor. Então, assim, além do que os outros nos fazem, nós temos que tomar cuidado também com o que nós estamos fazendo, né? Fazer o melhor hoje, porque isso tudo, só para acabar, uma frase do Emmanuel, ou do André Luiz, que diz assim: o bem que praticares em algum lugar será teu advogado em toda parte. Então é o que conta mesmo, né? O bem que a gente pratica em qualquer lugarzinho aqui é o que nós vamos levar para depois, tá? Então, bom dia a todos. O Márcio vai ficar ainda depois, se alguém quiser. Agora, nós vamos, Senhor, agradecer por tudo que foi feito hoje, falado, e depois de muito recebermos, nós vamos vibrar, Senhor, vibrar por todos que estão precisando, vibrar por esses espíritos que estão sofrendo, que estão precisando de ajuda, que aqui vieram, Senhor, em busca de consolo, espero que tenham recebido. Vibrar também pelas casas, Senhor, por essas casas tão tristes, que nós encontramos tanta coisa, tanta miséria, tanto sofrimento. Vibrar pelos hospitais, pelos asilos, pelas crianças, por tudo, Senhor, enfim, por este mundo conturbado que nós estamos, e pedimos, Senhor, aos bons espíritos que nos protejam, que com nossa vibração de amor que nós damos do nosso coração, que eles recebam isso, Senhor, recebam em luz e energia, em maravilha, tudo que nós estamos vibrando por eles agora, esses irmãozinhos aqui necessitados que aqui estão, assim, vibrando pelos nossos lares, por nós mesmos, Senhor. Nós pedimos licença a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, para encerrarmos mais esta nossa de domingo, Senhor. E vamos agora aos passos. Pedimos que continue o silêncio e vibrações.